Viva! Neste programa continuaremos a falar de açúcar e da sua relação com a madeira. E para o açúcar se ter tornado num produto de consumo generalizado, foi necessário encontrar novos terrenos, como este aqui atrás de mim, um canavial nos Canhas, na Ilha da Madeira. E tudo começa com uma erva gigante, muito resistente, como esta que aqui vem à minha frente, já sem folhas, que é a cana doce, como aqui chamamos, a cana sacarina. Na Madeira, a sua plantação obrigava a duros trabalhos na preparação do terreno, no combate às pragas de ratos e ao chamado bicho da cana, e exigia, principalmente, regas constantes. As dificuldades começavam na adequação dos terrenos escarpados da ilha, ganhando terras às áreas com declives acentuados, com a criação dos poios, terraços morados onde se prendia a terra. Aumentava-se a superfície arável e seguravam-se as arribas de ventos e derrocadas. Era um trabalho esforçado e difícil, numa ordenação da paisagem que ainda hoje se mantém. Tradicionalmente, depois da Páscoa, nos meses de março ou abril, cavavam-se regos separados entre si por 1,5 palmo ou 2 palmos, onde se plantavam as estacas de cana a enraizar. A fertilização dos terrenos era originalmente feita nessa altura, usando esterco de pomba e de galinha, pois em 50 anos esgotam-se, quando não sujeitos a qualquer tratamento. As estacas tardavam 2 anos a criar a soca, uma espécie de raiz de cujos rebentos nascem as canas cortadas anualmente. Após o primeiro golpe realizado na soca, começam a brotar as canas novas para serem cortadas no ano seguinte. Entre 7 e 10 anos depois, as socas deveriam ser renovadas, o que poderia provocar uma diminuição ocasional da produção. A necessidade de água, com as regas frequentes, obrigaram à construção de levadas, os mais arriscados e duros trabalhos realizados pelos madeirenses e com que ganharam a fama de melhores caboqueiros do mundo. As levadas construídas desde o início da colonização destinavam-se a trazer a água do leito das ribeiras e das nascentes das zonas altas para distribuição pelos melhores terrenos agrícolas delas carentes e para fazerem funcionar os engenhos. O sistema de regas, como hoje, distribuía as águas pelos utentes de acordo com as dimensões dos terrenos e as necessidades do cultivo e garantia a equidade na sua repartição, pois a água e as levadas eram propriedade de quem as utilizava e construía. O Estado, até ao século XIX, não fez qualquer investimento. Das primeiras levadas do século XV, já poucas restam, mas uma rede com 1.400 km de extensão garante que dos 757 km quadrados da ilha, os 300 de área arável sejam completamente irrigados. Mas voltemos às canas. Tradicionalmente, depois da Páscoa, como se disse, quando as canas estavam maduras, eram limpas das folhas numa tarefa manual difícil. Depois, procedia-se ao seu corte. O enfeixamento em molhos, feito com tiras de plástico, era antigamente realizado com argolas de metal. E as canas eram carregadas às costas, como hoje, para serem levadas para os engenhos. Durante séculos, quase até aos nossos dias, as comunicações foram precárias e difíceis. O transporte dos molhos de canas era feito por íngremes e perigosos caminhos, apenas transitáveis a pé, de rede ou a cavalo. A ligação entre as diferentes povoações onde se fazia açúcar para o Funchal, de onde se exportava, eram praticamente todas feitas por mar entre os pequenos cais e calhaus onde os barcos varavam. No Funchal, a Casa Hinton construiu no século XX um cabo aéreo que fazia transportar parte destes molhos entre o calhau e o seu engenho.
Com a melhoria das estradas já no século XX, as corças e as embarcações foram complementadas ou substituídas por caminhonetas no transporte das canas para os engenhos. Depois de apanhadas e conduzidas até ao engenho, era necessário extrair-lhes o suco onde se concentrava o açúcar e depois tratá-lo através de um moroso processo da cozedura e purga. Estas tarefas eram realizadas nos engenhos, estruturas construídas com a adaptação de técnicas usadas noutras culturas agrícolas e noutros locais, os antepassados deste, aqui instalado na Calheta, na década de 50 do século passado. Na moagem da cana, começou por se usar a mó de pedra e de buscar a faina dos cereais e do azeite. E a alça-prema, a prensa utilizada na feitura do vinho. Depois, recorre-se a cilindros horizontais, um sistema muito antigo usado já no século VI na China, para descaroçar o algodão e na Idade Média para laminar metais. Mais tarde empregam-se cilindros verticais, peças de madeira e depois de metal, rodando lado a lado entre as quais se introduziam as canas para lhes extrair o suco. Essa operação pode ser observada num trapiche em Santo Antão, em Cabo Verde, para fazer grog. A partir da década de 70 do século XV, temos informações de que se terá dado essa inovação na moagem da cana na Madeira e que depois se estendeu ao resto do Atlântico. A utilização de cilindros permitia uma maior capacidade de moagem, de que resultava maior rapidez no processamento da garapa, o suco da cana, para se conseguir melaço ou açúcar. A notícia do primeiro engenho na Madeira movido a água é de 1452, mas depressa o seu uso se generaliza nas grandes herdades. Este, onde estamos, no Ribeiro Seco, um dos derradeiros existentes na Madeira, foi construído em 1883, mas hoje dedica-se unicamente à produção de mel de cana. As operações para a feitura do açúcar aconteciam em diferentes momentos e espaços do engenho ligados entre si. Salvo o processo mecânico da moenda da cana, acionado por tração animal, pela força motriz da água e mais tarde pela máquina a vapor, todas as operações eram servidas por homens livres ou escravos e exigiam variadíssimas especializações. Os cilindros são alimentados através de passadeiros rolantes, mas, noutros tempos, era uma tarefa muito perigosa realizada por escravos, pois com a cana podia ser também sugado o braço. Havia sempre disponível um facão para o ajudante atuar de imediato, cortando o braço do incauto a quem isso acontecesse. Nos engenhos primitivos, a garapa era transportada ou escorria por força da gravidade para umas tinas de barro ou de cobre, as tachas, onde era cozido em fornalhas isoladas ou agrupadas para extrair o açúcar por evaporação do suco. Na primeira taxa, conhecida como taxa de cobre de aquecimento, procedia-se à purificação do caldo, usando-se para o efeito cinzas, cal e ervas para neutralizar o ácido da cana. Os produtos nadando à superfície do caldo e obtidos da mistura das cinzas com o melaço, chamados escumas, eram retirados com a escumadeira e depois usados na alimentação do gado. Na segunda taxa, conhecida de melar, dava-se continuidade ao processo de evaporação e retiravam-se as terceiras escumas. O calor da fornalha fazia a concentração do caldo, até atingir cerca de metade do volume inicial e ficar com uma consistência igual à do xarope. O processo de refinação consistia em passar o caldo sobrante por taxas mais pequenas até começar a cristalizar sob o efeito da diminuição do calor. A última operação deste processo de obter o açúcar era a purga, que consistia em vazar em formas o caldo depurado que sobrava nas taxas para lhe retirar as impurezas. A casa da purga era um espaço único, separado dos demais, equipado com andaimes perfurados onde se colocavam as formas que se enchiam de caldo para a evaporação. Ao fim de 30 dias, o açúcar estava pronto, procedendo-se à retirada das formas no balcão de mascavar, sendo depois separado e batido num estendal para secar.
Ainda podemos ver no Museu do Açúcar do Funchal vestígios dessas formas encontradas em escavações neste mesmo sítio. De acordo com o grau de pureza, tínhamos açúcar branco ou mascavado, correspondendo o primeiro à parte superior da forma e o outro à do fundo. Hoje não se faz açúcar e por isso a garapa, o caldo extraído na moagem, é canalizada para depósitos, onde é fermentada para ser depois destilada nos alambiques e transformada em aguardente. Para se fazer o mel, cose-se a garapa em tinas de aço ou de cobre, com resistências elétricas, onde, por evaporação, se obtém o mesmo resultado, mas mais rapidamente. A última operação consistia no embalamento do açúcar em caixas de madeira para ser transportado para os diversos destinos. Hoje, nessas caixas já não há vestígios. No entanto, ainda existem as caixas onde era transportado o açúcar do Brasil para a Madeira, muitas vezes daqui reexportado para a Europa. Essas caixas foram depois transformadas, decoradas e deram nestes magníficos móveis aqui existentes no Museu da Quinta das Cruzes. Em todos os trabalhos, quer os do campo, quer os dos engenhos, se utilizavam trabalhadores pagos à jorna e escravos, principalmente quando a produção se massifica nas Américas. O sistema de produção baseado na escravatura, ampliado de acordo com a dimensão das plantações, durou até a adaptação da máquina a vapor à indústria açucareira, mais de 2 séculos. A invenção de máquinas para fazer o açúcar industrialmente transforma radicalmente o complexo açucareiro, que assume a dimensão espacial de uma fábrica, onde todas as operações se executam sem o recurso a mão de obra intensiva. Aparece o laboratório, uma peça-chave no fabrico do açúcar, e o mestre de engenho dá lugar ao engenheiro químico. No início do século XIX, há uma revolução na produção de açúcar. Franz Kalachar obtém açúcar da beterraba. A construção de uma fábrica na Silésia aumenta as possibilidades de produção açucareira, apressada já pela sua industrialização. O salto em frente dá-se com Napoleão. Como a França, cercada no mar pela Grã-Bretanha, fica sem acesso às suas fontes de açúcar sul-americano, como o das Antilhas Francesas, o imperador decreta o fabrico de açúcar de beterraba para minimizar as consequências dessa dependência. E, em 1812, é construída a primeira das muitas fábricas em França. Entretanto, a produção açucareira da ilha, com uma morte anunciada e uma dimensão exígua, industrializa-se e acompanha a tecnologia. No século XIX, em 1828, por iniciativa de Severiano Ferraz, monta-se no engenho da Ponte Nova a primeira máquina a vapor, que começa a funcionar em 1856. Em 1862, segundo Alberto Vieira, que temos vindo a seguir, dos 34 engenhos documentados, apenas existem 5 para a produção de açúcar, situados na Calheta, Santa Cruz, Ponta de Sol e Funchal. Em 1900, 3 no Funchal: Hinton, Silva Manique, na Ponte Nova, e José de Faria e Companhia, em São Martinho. Em 1929, são 2, e 10 anos depois, apenas uma unidade industrial, o engenho do Hinton, que ficou com o exclusivo do fabrico de açúcar. Polarizador de grandes polémicas, mas referência importante da indústria açucareira madeirense, foi o empresário inglês Henry Hinton. Graças a uma forte capacidade pessoal, decisivos apoios políticos e uma prática agressiva contra a concorrência que procura esmagar, impõe um monopólio na produção açucareira insular e concita contra si animosidades crescentes. A fábrica do Torreão, centro do seu império açucareiro, é apresentada como um modelo de exploração industrial, sendo apoiado por um antigo rival, João Higino Ferraz, que com ele acaba por vir a colaborar. Esta fábrica dura até 1985 e, com ela,
acaba o açúcar produzido na Madeira. Atualmente, apenas estão laborando 6 engenhos. 2 no Porto da Cruz, 1 no Funchal, 2 na Calheta e 1 em Gaula. 3 fabricam aguardente, 1 mel e 2 mel e aguardente. Dos engenhos dos séculos XV e XVI não há vestígios no terreno. Temos apenas documentação que atesta, entre outras coisas, naturalmente, a sua grande concentração na zona do Funchal. Além disso, temos chaminés, ruínas e máquinas, usadas como elementos decorativos de espaços públicos, como esta, aqui no Jardim de Santa Luzia, no espaço onde havia antigamente a fábrica do Binton, a última fábrica a produzir açúcar. A Madeira processa hoje cerca de 11 mil toneladas de cana para o fabrico de mel e aguardente. Como esta elaboração ainda se realiza maioritariamente em alguns engenhos antigos, os principais produtores mantêm as suas instalações abertas ao público e guardam o seu património com atenção e cuidados, como aqui na Calheta. Neste núcleo museológico, temos uma mostra dos equipamentos utilizados neste engenho, embora o seu fabrico seja hoje feito com energia fóssil. Estamos no Porto da Cruz, num engenho onde ainda elaboram máquinas a vapor. São as únicas a funcionar ainda na Europa e são mantidas pelo interesse dos seus proprietários em preservarem este património. Aqui se fabrica aguardente de cana. O nome, como é chamado o produto que na América Latina se chama rum e no Brasil cachaça, apesar das diferenças no seu manuseamento. No engenho, com várias máquinas, a cana é triturada seguidamente diversas vezes. A garapa é levada para depósitos onde se controla a percentagem ideal de açúcar no suco, o brix, que deve estar entre 20% e 30%, e daqui é levada para depósitos subterrâneos depois de acrescentada com fermentos. Após a fermentação, dá-se a destilação, sendo o líquido aquecido e o vapor resultante introduzido nos 3 alambiques verticais, onde, por condensação, se faz a aguardente que será posteriormente engarrafada. A operação, desde que é moída a cana até que sai a aguardente do alambique, demora cerca de 48 horas. Este engenho labora consecutivamente 10 horas por dia, durante os 2 meses em que dura a safra, e nos quais trata cerca de 1.300 toneladas de cana, conseguindo-se por cada 27 quilos cerca de 1 litro de aguardente. Terá sido em Machico que se produziu o primeiro açúcar no Atlântico. Foram 195 quilos. Como já não se produz açúcar na Madeira, todo o açúcar consumido é importado e processado à sua embalagem e distribuição aqui perto, no Caniçal. São consumidas cerca de 6.000 toneladas anualmente. Há 600 anos, o consumo per capita era 75 gramas por ano. Só em Portugal, em 2014, o consumo foi de 34,5 kg, ou seja, cerca de 458 vezes mais. Este enorme salto só foi possível, pois após o início da produção do primeiro açúcar na Madeira, ela se estendeu a todo o mundo então português, com particular destaque para as imensas terras brasileiras, onde se desenvolveu numa escala sem precedentes, graças ao trabalho dos escravos esses trazidos principalmente da costa ocidental africana pelos portugueses, num tráfico que abriram para o resto do mundo. Dos escravos falaremos no próximo programa. Até lá, passem todos muito bem.